Capítulo 4 de São Mateus, do versículo 18 a 27. Mas antes, nós temos que emoldurar essas palavras de Jesus de hoje. Eu sempre falo e defendo que Jesus nos deu duas igrejas. Uma igreja humana, essa que peca, é santa, levanta, cai, nega. Essa igreja Jesus deu a Pedro. Ele falou assim: em cima desta pedra construirei a minha igreja. Mas se acha que Deus Todo-Poderoso viria morar entre nós para fundar uma igreja que erra, que tropeça, que levanta? Não só isso, não. Deus queria algo mais de nós. Então, ele deu a João, na cruz, naquele momento que ele estava entregando o Espírito ao Pai, e falou assim: eis aí a tua mãe. Entregou a João a igreja divina, aquela que não erra, aquela que está sempre nos caminhos certos de Deus. Então, nós convivemos com duas igrejas. Uma igreja humana, é essa que a gente percebe por aí afora. E a outra é a igreja divina, que ela toma conta de tudo, ela conserta as redes. Ela está sempre não deixando a peteca cair. Essa é a igreja divina. Uma ele entregou a Pedro e outra entregou a João. Vamos então no capítulo de hoje. Jesus estava na beirada do lago. Estava andando na beirada do lago. Então, ele viu dois irmãos. Os primeiros dois irmãos que eles viram era Simão, que é Pedro, né? Simão é Pedro. E o irmão dele, que eram dois irmãos. Então, aconteceu uma coisa interessante. Jesus chamou Pedro e o irmão dele, que eram pescadores. Eles eram pescadores, eles estavam lançando a rede, é claro. Jesus falou assim: deixa tudo aí, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então, naquele momento, Jesus estava mostrando para a humanidade, mostrando para todos os séculos que viriam aquela igreja humana, a igreja de pescadores, aquela que ele estava ensinando a Pedro a pescar homens, não é? E era Pedro e André, porque André é irmão de Pedro. Então estavam os dois irmãos ali mexendo com a rede, jogando a rede ao mar, que eles eram pescadores. Jesus falou assim: deixa tudo aí, eu quero que vocês venham comigo, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Né? Na verdade é o que a igreja faz. Logo adiante, ele viu mais dois irmãos. Dessa vez ele viu o João e o irmão dele, o Tiago. E o João e o Tiago estavam com o pai. E estavam consertando redes. O recado é muito simples, é muito claro. O João com o Tiago estava com o pai consertando redes. Quer dizer, consertando os nossos erros, né? Então, Jesus os chama, né? Chama também, porque eles queriam seguir Jesus. Então, quando eles estavam consertando redes, Jesus chamou assim: larga tudo aí, siga-me. Jesus não deu muitos recados para ele, não. Larga tudo aí, siga-me. Então, João, que é a igreja divina, né, largando, e o irmão dele, largando tudo, aquele que estava lá com o pai, desceu à humanidade para tomar conta de nós, porque nós precisamos de toda essa proteção da igreja divina. Então aí está qualificado muito bem aquilo que Jesus nos manda, esse recado. A igreja humana, essa que nós percebemos, é a igreja que caminha, tem seus problemas, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, mas ela erra, ela acerta, e ela está sempre caminhando, humanamente falando. Faz acordos que não deve, faz acordos muito certos,
percebe quando às vezes o diabo está tomando conta do ser humano, e assim por diante. Essa igreja é a igreja que nós percebemos. Mas assim, essa igreja são de pescadores. Nós estamos pescando almas humanas. Agora, quando a gente sobe um pouquinho mais, nós vamos perceber algo muito mais sutil, muito mais inteligente. Essa igreja que Jesus entregou a João. Essa igreja divina que não erra. Essa igreja divina que está sempre nos alertando a nossa consciência. Essa igreja divina que está nos mostrando aqueles momentos certos de agir. Aquilo que é certo e que é errado. Muitas vezes a gente faz algo de errado, mas a igreja divina está no nosso ouvidinho falando assim, isso está errado. Não é? Então, quando a gente começa a escutar a igreja divina, a gente vira santo. Os santos escutaram a igreja divina. Aqueles enlevos dos santos, aquela êxtase dos santos, porque você ter contato com o divino não te leva ao céu, não. Você tem que sentir o divino. Quando você começa a sentir o divino, aí você vira santo. Então, porque a santidade tem que passar por uma porta que ela é estreita. Então fica o nosso recadinho de hoje, que é muito simples. Jesus nos mostra o poder da igreja humana, que erra, certa, carrega, levanta. Essa são pescadores de almas. E a igreja divina, que é logo depois que ele encontrou mais dois irmãos, entre eles João, aquele entregou a igreja divina, aquele disse assim, vocês têm que me seguir. Eles estavam com o Pai e consertando as redes. Eles estavam consertando as redes. Então isso é muito importante a gente ter sempre na cabeça da gente essa importância de perceber no nosso dia a dia o que é a igreja humana, o que é a igreja divina, que vai nos dar um poder de consciência muito grande, vai nos dar um poder de distinguir naquele momento exato se você está fazendo mal, se você está fazendo bem. Porque só a igreja humana, não. Só a igreja humana não nos dá essa prerrogativa. Muitas vezes nós erramos em nome de Deus. Eu vejo gente errar em nome de Deus. E muitas vezes nós acertamos em nome do diabo. Não é? Então isso aí, fica esse recadinho de hoje. Como sempre eu falando, gente, eu apenas leio e sei o que Jesus está querendo falar. Mas eu não sou padre, não sou nada. Eu sou um leigo que ama Nossa Senhora em primeiro lugar, naquilo que ela representa a gente na terra. E aquilo que Jesus nos dá, Ele está sempre em primeiro lugar também. Tá bom? Então, fica meu recadinho de hoje.